chicos e chicas, sejam bem-vindos a nossa classe. Aqui com vocês, professora Estefânia. Vamos dar um olá para a Viviana, seja bem-vinda. Vamos a seguir agora? Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender a partir de textos de diferentes gêneros, orações comparativas e suas funções dentro do texto. Reconhecer o uso das orações comparativas no gênero monólogo e piada. Vamos a seguir aqui a saber. ¿Ya has escuchado un monólogo de humor? Bueno, en Brasil se conoce el monólogo de humor por la expresión de inglés stand-up comedy. ¿Cierto? ¿Conocen? Vamos a ver, vamos a pensar un poquito. Vamos a activar los conocimientos previos. Los monólogos humorísticos são, como eles são feitos? De acordo? Hechos cotidianos, lenguaje informal, personagem de atualidade, textos largos, fatos do cotidiano, a linguagem é informal, são personagens da atualidade e os textos são longos. De acordo? Vamos a seguir? A saber, vamos a ler ali. Cielos, peso lo mismo que una persona de 2,40 metros. Tengo que crescer urgentemente. Ah? Vocês compreenderam a piada? Veja, ele fala, céu, o meu peso é igual de uma pessoa de 2,40 metros. Tenho que crescer urgentemente. Então ali ele muda, ele não precisa emagrecer, ele tem que crescer, é essa a piada. Este é um chiste em espanhol, nós decimos chiste. Exemplo de um chiste, um monólogo breve. ¿Por quê? Porque é breve. Texto humorado, corto. Lenguaje informal. Personaje de la actualidad. El personaje no está vestido adequadamente para o público. Então o texto é curto, a linguagem é informal, a personagem da atualidade e ele está praticamente sem roupa. De acordo? Vamos a seguir entonces. Compreendiendo. Género humorístico. ¿Crees que los humoristas improvisan sus monólogos? ¿Por qué? ¿Cómo definirías un monólogo de humor? Vamos pensar nessas perguntas. Já pensaram sobre isso? Sim? Vamos a seguir. Comprendiendo. Los monólogos suelen tener 3 partes. Suelen costumam ter 3 partes. Primeira, introdução. Presentação del tema del monólogo. Segundo, desarrollo, que é o desenvolvimento. Sequências que ilustram e ou expandem a ideia principal. Conclusão, que é a conclusão. Um cierre, normalmente breve. Sim? Seguimos. Vamos à nossa primeira atividade de hoje. De acordo com as características das 3 partes, há possibilidade de organizar o pequeno chiste abaixo? Como seria? Certo? Introdução, desarrollo e conclusão. De acordo? Organize esse chiste aqui. Cielos, peso lo mismo que una persona de 2,40 metros. Tengo que crescer urgentemente. Agora é com vocês. Separem essa piada em introdução, desenvolvimento e conclusão. E aguardo vocês.
E aí, estudantes, realizaram a atividade? Vamos a ver acá. Introducción. Vamos a volver a la pregunta. De acuerdo con las características de las tres partes, ¿hay posibilidad de organizar el pequeño chiste abajo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Introducción. Muy preocupado con su tamaño. El hombre compra una balanza y la pone cuidadosamente en su baño, donde considera um lugar seguro de sua casa, certo? Então, ele está preocupado com o tamanho, compra com o seu peso, compra uma balança e, cuidadosamente, em seu banho, que é o banheiro, ele considera um lugar seguro da casa, certo? Desarrollo. Quita toda su ropa pensando no aumentar su peso, ya que considera su mayor preocupación. Conclusão. Confirma su tamaño grande. Ou seja, gente, quita, desarrollo, desenvolvimento, quita é tira. Tira toda a sua roupa, pensando que assim não aumentaria o seu peso, já que considera a sua maior preocupação, né? A gente geralmente quando vai se pesar, a gente tira até o sapato, né? A conclusão, não vai tirar a roupa, né? Porque a gente tá lá, vai numa farmácia, vai se pesar, não vai tirar a roupa, mas dá vontade de tirar o sapato. E a conclusão, ele confirma que o seu tamanho é grande. Ele não tem que abaixar o peso, ele tem que crescer. De acordo? Vamos a seguir então, compreendendo. Agora vamos estudar um pouco, vamos conhecer os recursos linguísticos aqui nessa piada. Cielo, peso lo mismo que una persona de 2 metros. Quando ele fala igual, peso o mesmo que uma pessoa, isso é um uso de recurso linguístico de comparação. De acordo? Vamos a seguirse entonces aquí los grados de comparación na língua espanhola. Miren, inferioridade. Eu vou usar menos, mais adjetivo, más que. Certo? Igualdade. Igual de, mais adjetivo, más que. O tan, mais adjetivo, más que. E superioridade, mais adjetivo, mais que. Esse mais é mais, esse mais com acento, certo? Aqui são os grados de comparação na língua espanhola, certo? Aqui, vamos para nossa atividade. Segunda atividade. Que argumento usa o adolescente para convencer a seu papá sobre suas ideias? Vamos a ler. Algunos estudios demuestran que durante la adolescencia es más importante enfocarse en cuestiones de carácter que en boberías como cuartos desordenados. Ahí el último, un cuarto ordenado ayuda a desarrollar buen carácter. ¿Sí? Leiam mais uma vez e observem quais são os argumentos do adolescente para convencer o seu pai sobre suas ideias. Aguardo vocês.
E aí, chicos e chicas, e daí, responderam? Qual foi o argumento para convencer o seu pai? Vamos a ver. Analizando la historieta, es posible concluir que el adolescente intenta disuadir su papá de la necesidad de limpiar el cuarto. Segundo, él presenta el resultado de un estudio que apunta lo que se considera más importante en la adolescência. Certo? Qual que era a discussão? O menino fala, estudos comprovam que durante a adolescência é mais importante enfocar-se, que é concentrar em questões de caráter, não essas bobeiras de ficar arrumando o quarto. Aí o pai dele chega e fala, porém, um quarto arrumado, organizado, ajuda a desenvolver um bom caráter. De acordo? Então, vamos a seguir compreendendo. Atención al argumento utilizado por el hijo adolescente. Es más importante enfocarse en cuestiones de carácter que em boberias como quartos desordenados. Isso aqui é uma comparação de superioridade. Mais importante que, certo? Mira, más, adjetivo, importante. Más importante que. Siguiendo, vamos a la actividad 3. Completa las frases a continuación con los comparativos utilizando los adjetivos del recuadro y la indicación de comparación que está entre paréntesis de acuerdo con tus ideas. Atención, que todos los adjetivos están en masculino, debe flexionarlos. Então, aqui, nós temos 3 adjetivos. Acorredor, desordenado e grande. Estão todos no masculino e você deve flexionar de acordo com a frase, ou seja, vai acontecer de flexionar para o feminino, tá? Então, vejam. Mi casa es espacio que la de mi primo. Superioridad, vamos usar. 2. La habitación de mi hermano es espacio que la mía. Inferioridad. 3. La cocina de la casa de mi abuela es espacio como la de casa de mi madre. Igualdade. Compreenderam? Então, peguem o lápis, o caderno e preencham aí os espaços vazios. Lembrando, o primeiro é de superioridade, o segundo de inferioridade e o terceiro de igualdade. Tá bom? Espero vocês.
E aí, chicos e chicas, completaram os espaços? Vamos a ver? Primeiro, que é de superioridade. Mi casa es mais grande que la de mi primo. Eu usei aqui o adjetivo grande. Agora, 2, que é de inferioridade. La habitación de mi hermano es menos desordenada que la mía. Inferioridade. Eu usei inferioridade e usei o adjetivo desordenada. É habitação, sim? Concordo com habitação, feminino. E aqui, chicos, observem aqui um erro de digitação. La mía. La mía é separado, é la e depois mía. De acordo? Vamos ao terceiro. La cocina de la casa de mi abuela es tan acogedora como la de la casa de mi madre. Aqui é de igualdade. Es tan. E eu usei o adjetivo acolhedora, que é acolhedora. ¿Cierto? Vamos a seguir comprendiendo. ¿Te has dado cuenta de que el humor se hace con hechos, objetos y personajes que nos parecen familiares? Mira, el chico ahí bailando muy feliz. Siguiendo, comprendiendo. Una situación del día a día se convierte en una escena humorística. Un juego de palabras acerca de un objeto resulta en un comentario gracioso, una frase original sobre una situación común causa risa, nos causa sorriso, risadas. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a actividad 4 ahora. ¿Crees que hay hechos de la actualidad o situaciones cotidianas que pueden servir de contenido para um monólogo de humor? Quais te imaginas? Agora é com vocês. Vocês vão pensar em algo do dia a dia que pode causar risadas, que pode ser gracioso, engraçado. Vocês que vão produzir. Produce um monólogo de humor e evalua se em ele há estereotipos ou prejuízos. Ou seja, quando vocês forem criar isso, vocês têm que ter cuidado para não ser preconceituoso, certo? Si los hay, es fundamental hacer adaptaciones para sacarlos del texto. Importante evitarlos. Então, agora é com vocês. Produzam aí o seu monólogo de humor. Aguardo vocês.
E aí, chicos e chicas, produziram o monólogo de vocês? Observaram que apresentamos os conselhos para a produção? Então, vamos a ver um exemplo. Posibilidad de respuesta. Hola, ¿cómo están? En esta historia triste voy a contarles que un día llegué a la escuela llorando. Sí, llorando mucho. Y la maestra me pregunta, ¿qué pasó, Pepito? La contesté diciendo que me habían asaltado. Ella luego quería saber qué habían llevado y yo dice, la tarea, maestra, la tarea. Creo que la historia no la convenció. ¿Sí? Entenderam? Chegou na escola chorando, falou, ai, professor, eu fui assaltado. Mas o que roubaram? A tarefa que eu tinha que entregar hoje. Certo? Vamos a seguir e terminamos nossa aula. O que nós aprendemos? Formação das orações de comparação, graus e variações nos contextos, características e definições de monólogos e anedotas. Certo? Chicos, hasta la próxima clase.